Fale um Exato. pouquinho sobre isso, sobre essas questões de instrumentos no culto servindo para música. Então, uma coisa que a gente deve sempre levar em conta é o contexto da nossa igreja local. O contexto deve ser respeitado, né? Quando eu penso, por exemplo, em estilo de música, eu não vou levar para uma igreja super tradicional que só toca piano ali, uma música numa levada mais para cima, um pop rock, por exemplo, um worship. Não faz sentido, porque não está no contexto da minha igreja. Eu não vou levar para uma igreja que é moderna, contemporânea, um hino só no piano clássico, com aquele canto meio lírico. Não faz sentido. Eu preciso respeitar o contexto. Então, o contexto, ele contribui para a comunicação da igreja. Ok, eu tenho um conteúdo que é o principal, agora como eu vou comunicar esse conteúdo? E aí tem as ferramentas, e parte de como eu vou usar essa ferramenta é o contexto que eu estou. Então, eu estou me comunicando aqui numa igreja que é na capital de São Paulo, por exemplo, os membros, né, todos seguem mais ou menos um determinado estilo, né, tudo mais de comunicação, mais para cima. Como é que eu vou me comunicar com eles? Né? Então, tudo que queira ou que não é contextualizado se a gente parar para pensar. As roupas que nós vestimos, né, o modo como nós falamos, tudo isso a gente se porta assim por conta do contexto que a gente está inserido. Então o nosso culto, respeitando aquilo que deve ser respeitado, que é as orientações que Deus dá na sua palavra, como o culto deve acontecer. Agora, as questões secundárias, como vai ser feito? Né? De que estilo será? Isso eu preciso comunicar, porque ajuda na comunicação. Então, quando eu penso em instrumentos, de fato, olha, tem igrejas que vai preferir piano e alguns vão até entender que bateria é coisa do diabo. Ok, discordo, mas a palavra está sendo cantada? A palavra está sendo bem comunicada, né, naquele meio? Ok, siga. Mas existe gente que pensa isso mesmo? O quê? Tem. Lógico que tem. Tem. Tem gente que acredita que determinados acordes Sim. e determinados tipos de batida invocam entidades malignas. Porque, Sim. de fato, assim, por um lado não tem como negar que em alguns contextos, né, regiões da África, né, alguns tipos de batuques são bem relacionados a algumas Entidades, né? entidades, alguns ritos, né, que não tem como negar. Agora, se eu tocar aqui dali em qualquer lugar, eu vou invocar aqui o capiroto. Enfim, Sim. né, tipo, esse instrumento aqui é do demônio. Poxa, se a gente for olhar para a escritura, né, quem criou o primeiro instrumento, agora me fugiu agora, tá bem no começo de Gênesis, não é? Não era ali, não fazia parte necessariamente do povo de Deus, né? E aí, eu vou demonizar todos os instrumentos? Não faz sentido. Deus deu dons e talentos para todos, né? Deus faz o sol nascer sobre os justos e injustos, faz chover sobre os maus e os bons, porque a graça dele é comum a todos. E a questão da arte alcança muitos de modo que a gente possa usufruir dessas coisas, das coisas do mundo, coisas feitas pelo mundo, para a glória dele. Então, quando pensa em instrumentos, quem criou o violão, quem criou a guitarra, quem criou os instrumentos no geral, foi alguém cristão? Aí só assim eu posso usar? Não necessariamente. Agora, como eu posso usar esses instrumentos para a glória dele, para servir o povo dele? Porque os instrumentos, no contexto do culto, devem servir o quê? Devem servir como facilitadores para a palavra, para propagar a palavra. É isso que a equipe de música deve fazer. É isso que a equipe de música é. A gente gosta de dizer que a equipe de música, ela é uma facilitadora. Porque se a gente for levar a ferro e fogo assim, os músicos, no contexto do culto, eles não seriam nem sequer necessários para a adoração na igreja acontecer. E alguns não gostam de ouvir isso. Não, é um absurdo, como assim não é necessário? Mas veja, eu estou falando de necessidade. Quando eu falo de necessidade, eu estou querendo dizer que eu não preciso de músicos para a igreja adorar. Porque a igreja ela tem o que precisa para adorar. Ela tem a palavra, que é o conteúdo, e ela tem as suas vozes. Então, tendo a palavra e as vozes, todos podem cantar ao Senhor. Você pega alguns contextos na África, onde a igreja não tem instrumento nenhum, se reúne embaixo de uma árvore com a Bíblia e começa a cantar. Ou irmãos perseguidos em países perseguidos, que não podem fazer muito barulho, não podem tocar instrumento, porque senão pode chamar atenção e serem presos e mortos. Não tem instrumento, não tem uma equipe de música ali servindo eles. Não é? Agora, eu falo de necessidade. Da mesma forma que um microfone não é necessário para o pastor pregar. Agora, é importante? É importante, o microfone ajuda.
não é? Mas muito tempo nem teve, né? Então não, Muito tempo não nem dá teve. Mas pra gente dependendo ficar do preso a lugar, isso. se tiver muita gente, a pessoa não Então, Fusion escuta. pregava pra É 20 mil importante. pessoas Sem Mas microfone. ele, microfone. mas ele tinha Sem voz microfone. pra falar. E quem não tem uma Mas voz não. pra... Mas é isso, não é necessário, facilitador. mas é um facilitador. Sim, Facilita. vai atingir mais pessoas, né? Exatamente. Então, os músicos é da mesma maneira. Eu gosto de falar isso para nossas aulas e os treinamentos que a gente dá para músico de igreja, de lembrar assim, gente, isso deveria nos humilhar. Porque tem músico que acha que se não for ele, se não for aquele líder de louvor, a igreja não adora. Como assim, gente? Eu preciso de alguém para me intermediar, para me liderar, para adorar? Como assim? Sem ele não, pronto. Esse fulano morreu, se desviou. Não vai adorar mais porque não temos mais um líder de música aqui. Como assim? Agora, se os músicos estão presentes ali, que sejam para ajudar a igreja a cantar mais e melhor ao Senhor. Então, se Deus me deu dons e talentos na hora da música, que eu use isso para ajudar a igreja a fazer melhor o que ela já faz.